Gálatas capítulo 2, versículo 20, vamos ler a palavra de Deus. Se você puder refletir aqui no telão, já está no telão? Vamos ler todos juntos no 3? Antes de você se sentar, se coloque de pé, meus irmãos, com reverência à palavra de Deus. Todos que podem se colocar de pé, vamos ler a palavra. Vamos no 3? 1, 2, 3. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo agora no reino de Cristo. Está muito fraco, gente. Vocês não tomaram café, não? Vamos 3 bem forte, como se fosse a última vez que a gente estivesse lendo esse texto. Imagine que Jesus está voltando hoje, está levando você para a glória. Então, com essa alegria no seu coração, você vai ler bem forte, bem alto. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo agora no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Feche os seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Aqui está a sua palavra que será ministrada esta manhã. Que o Senhor venha mais uma vez se manifestar em nós, através da minha vida, que eu diminua, o Senhor cresça. Que seja o Senhor e não eu, Pai. Usa a minha vida com graça, com sabedoria e autoridade, vida do Espírito, para que possamos, meu Deus, refletir tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui essa manhã. Abra as nossas mentes, Senhor, abre os nossos corações, o nosso entendimento, para entender a sua perfeita vontade para nós. Senhor, qualquer outro espírito que não seja o Espírito Santo, nós anulamos agora no mundo espiritual toda distração, tudo aquilo que tenta roubar a palavra da mente e dos corações do seu povo, que seja repreendido em o nome de Jesus. Nós declaramos que a tua presença continue no nosso meio. Nós declaramos que o Senhor seja o centro deste culto, que o culto de louvores e adoração seja dado somente a ti. Que este momento, Pai, seja o Senhor falando com a tua igreja, em nome de Jesus. Se você concorda, aplauda Jesus dizendo amém. Tomando o seu assento. Cidinho, pode encher. Pode deixar cheio aqui que eu estou bastante alto. Amados irmãos, nós iniciamos hoje uma série de mensagens nos próximos domingos, conforme nós conversamos aqui, sobre o tema Livre de Mim. Esse é um tema que o Senhor tem tocado aos nossos corações para este mês de setembro, a fim de conduzir a Igreja de Jesus de acordo com a vontade dele para nós. Quantos têm entendido que aqui nós não fazemos aquilo que a gente acha que é bom para o povo, para a igreja? Existe um preço a se pagar quando nós estamos aqui em cima, meus irmãos. Existe uma responsabilidade muito grande quando nós falamos em pastorear pessoas, em instruir pessoas através da palavra de Deus. É muita responsabilidade, porque nós vamos apresentar ao Senhor um dia, cada um de vocês. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos debaixo de uma palavra. Quantos creem nisso? Digam amém. Às vezes as pessoas nos veem envolvidas, com a igreja, com os irmãos, porque é assim que tem que ser, porque aqui não existe ninguém mais nem menos. Não é por conta de um estado. Hoje nós estamos como pastores, mas nós somos a Kelly, nós somos o Leonardo, nós somos aqui o André, aqui nós somos o Adelso. Gente, toda pastoral aqui dessa igreja somos iguais, não tem distinção, não tem diferença quando nós estamos todos juntos e misturados. É assim que nós devemos ser e fazer, porque é assim que Jesus nos ensina. Mas quando nós, enquanto pastores, na responsabilidade de conduzir essa igreja, nós não falamos aquilo que nós queremos. Nós não ensinamos aquilo que nós queremos, que a gente acha que é gostoso, que é bonzinho. Então a gente está debaixo de uma palavra. E o Senhor tem revelado isso aos nossos corações, em trabalhar essa temática, essa série de mensagens aqui no mês de setembro. E eu quero começar aqui essa manhã fazendo uma pergunta que talvez possa mudar completamente a forma como você enxerga hoje a sua vida espiritual. Antes disso, é preciso você entender que o Evangelho nunca foi consolo no sentido de tapinha nas costas. Nunca foi que bonzinho que ele é.
Que bonitinho que ele é. Por conta disso, eu vou trazer uma palavra que realmente vai aguçar o ego dele. O Evangelho sempre foi sobre morte. O Evangelho sempre foi sobre eu deixar de ser quem eu sou, para que Cristo seja em mim o que Ele quer que eu seja. O Evangelho nunca foi sobre mim, sempre foi sobre Ele. Quando nós entendemos isso, que não existe um nosso propósito, existe o propósito dele na vida da igreja, nas nossas vidas. E como Deus nos criou para um propósito, nós precisamos alinhar as nossas decisões, as nossas vontades, de acordo com esse plano, de acordo com esse propósito. E é por isso que eu quero começar fazendo essa pergunta que pode talvez aqui hoje mudar a sua forma de pensar sobre como você tem conduzido a sua vida espiritual. E aí eu gostaria que você olhasse para você mesmo ou para você mesmo e seja bastante sincero consigo mesmo. Na opinião de cada um de vocês aqui, quem é o seu maior inimigo? Quem que vocês acham, gente? Quem é o seu maior inimigo? Alguém quer chutar essa resposta? A nossa mente. Eu mesmo. Quem mais? Pode falar, gente. A gente está pregando, mas é esse diálogo aqui. Faz total sentido. Pode falar, Lina. Eu mesmo. Você mesma? Quem mais, gente, aqui? O inimigo? Quem mais? É isso aí. Essa é a ideia. A proposta do Evangelho é a gente refletir sobre nós, sobre as nossas vidas, para a gente entender a voz de Deus. Talvez alguns aqui estão pensando, pastora, ou respondendo, o meu maior inimigo é o diabo. Até porque ele é astuto, ele é enganador, ele é acusador. E vocês têm razão. O apóstolo Pedro, ele vai nos alertar na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8. Pedro vai dizer, seja sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda o quê, gente? Ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Talvez outros estão aí questionando, ou perguntando, ou respondendo, mas pastor, eu acho que é o mundo. E é verdade, porque as tentações, a cultura deste mundo vai totalmente contra os valores e os princípios do reino de Deus, sim ou não? E também é uma verdade. João também escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 15, dizendo, não ameis o mundo e nem o que do mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas nessa manhã, meus irmãos, eu não quero falar do diabo. E eu também não quero falar do inimigo como o nosso pior inimigo, ou como o nosso real inimigo. Essa manhã eu quero mostrar para vocês algo que vai mexer de fato com vocês, com os nossos corações, e eu me incluo aqui. Porque o nosso maior inimigo, na realidade, não é o diabo, e nem o mundo. O profeta Jeremias, ele lá no Antigo Testamento, ele já sabia dessa verdade. Jeremias, ele vai dizer no capítulo 17, no versículo 9 assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e o perverso quem o conhecerá? Gente, escute bem. O diabo, ele pode até tentar, o mundo pode até te seduzir, mas é o nosso coração que é enganoso. Porque o nosso coração, se ele não abrir as portas, o diabo não entra. A Bíblia diz que ele anda ao derredor. João nos aconselha a não amar o mundo. Ou seja, se eu não abro as portas para a vontade do mundo, para fazer a vontade do mundo, então não tem como o mundo entrar em mim. Então, o tema da mensagem de hoje que eu quero trazer para vocês é o inimigo no espelho. Porque todas as manhãs, quando você olha no espelho, você se depara com quem? Com o diabo ou com o mundo? Quando você se olha no espelho, gente, pelo menos eu me olho no espelho, quando eu acordo, até para dar um jeito no picumã. Vocês perceberam que hoje ele está preso, mas no dia que eu não quero pentear, mesmo assim eu tenho que ir para o espelho, eu só faço assim, está tudo bem, mas eu tenho que me olhar no espelho, sim ou não? Então, quando vocês se olham no espelho, vocês se deparam com o quê? Com o maior adversário espiritual da vida de vocês. Mas pastora, que palavra pesada. O nosso maior inimigo é o nosso eu, é o nosso ego, é a nossa carne que se recusa todos os dias a se submeter a Cristo. Então muitas vezes a gente olha para o outro vendo ele como inimigo, porque às vezes o outro
na área que eu não queria que mexesse, aí eu falo, aquele é o meu inimigo. Não é. Às vezes, por não nos submeter à vontade de Deus, eu culpo o diabo por uma escolha, uma decisão de não perdoar, de não amar, de não fazer ou se submeter à vontade de Deus. E a gente sempre vai terceirizando a nossa responsabilidade a alguém. Diz que um dia encontraram o diabo numa praça em prantos, desesperado. Ai, não aguento mais esse povo que se diz ser povo de Deus. Não aguento mais esses crentes. Aí perguntaram para ele assim, o que foi, seu diabo? Que tanto você, se lamenta e reclama? E aí o diabo, ele fala assim, não aguento, tudo sou eu. Eu nem estava lá quando ele decidiu tomar aquela decisão, quando ele fez aquela escolha, quando ele decidiu não perdoar, quando ele decidiu alimentar as mágoas, quando ele decidiu continuar sendo um velho homem. Eu nem estava lá. E o apóstolo Paulo, gente, ele conhecia bem essa batalha que nós temos todos os dias e todas as horas. Acerca de alimentar todos os dias o nosso eu, o nosso ego, para a gente continuar do mesmo jeito e ainda bater no peito e falar, eu sou crente. Paulo diz assim, em Romanos 7,19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O apóstolo Paulo, ele entendeu que o inimigo mais perigoso não estava lá fora. Não era o diabo. O inimigo mais perigoso estava dentro dele. É por isso, gente, que esse tipo de mensagem, a gente precisa abrir cada vez mais o nosso entendimento, para que verdadeiramente a gente entenda o lugar que Deus quer que nós estejamos, como Deus quer que nós estejamos, a maneira que Deus quer que nós nos comportemos. Sabe por quê? Porque quando eu não entender que o maior inimigo está dentro de mim, quando eu me olhar no espelho todos os dias e falar, Kelly, neguinha, você está até com o cabelinho mais ou menos, meia boca, com uma roupinha até que legal, mas o seu orgulho que foi pregado aqui hoje, ensinado na escola bíblica, o seu ego, precisa morrer. E deixa eu contar uma história aqui para vocês. Que interessante. No tempo de Jesus, quem dominava o mundo? Qual era o império que dominava o mundo? Quem sabe? Roma. O mundo conhecido na época era o Império Romano. E o que o Império Romano pregava, gente? A filosofia. A filosofia é o mundo das ideias dentro do relativismo, do egocentrismo. Até porque a religião do período romano, daquela época, era chamada imperador. O eu do imperador era um meio de prestar culto. Todos eram obrigados a prestarem culto a quem? Ao eu, ao homem, ao ego. Então, Roma era uma sociedade de egos inflamados. Olha que interessante, por que Jesus veio exatamente neste período? O imperador era adorado como Deus. E cada cidadão romano, gente, ali ele era treinado para buscar seus próprios interesses acima de tudo. Por que semelhança aos dias de hoje? Tem alguma conexão? Algo parecido? O que vocês acham? E ao mesmo tempo tinha a religião dos fariseus, que também havia se contaminado com essa mentalidade. Porque lembra, o mundo estava debaixo desse sistema filosófico que dizia, ame-se a si mesmo, primeiro você, depois você, terceiro você. Ou seja, o ego inflamado cada vez mais fazia parte do comportamento dentro da rotina daquele povo. E aí a religião do judaísmo, os fariseus, os saduceus, eles usavam a fé como um palco de exibição. Então aí os fariseus, eles não se contentavam agora mais só com a lei de Moisés. Agora, para que eles também fossem destaque, para que eles chamassem a atenção, daquela sociedade, daquela comunidade, eles também precisavam se exibir como sendo verdadeiros santos, melhores que todos que estavam ali, os mais puros, os mais verdadeiros, porque eles se contaminaram com esse ego inflamado. Então Jesus disse sobre isso. Mateus 23:5, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens.
Jesus arrebenta com esse costume religioso de egos inflamados, dentro de uma cultura que contaminou a mentalidade daquele povo, dos judeus, dos fariseus, que até a religião, que até a forma de ver Deus, ou de enxergar Deus, através da fé de um Deus, era através do exibicionismo. Falei certo? E aí, gente, foi nesse contexto de disputa aqui, de egos, que Jesus trouxe uma mensagem revolucionária. Jesus disse lá em Mateus 16, 24, olha, se alguém quiser vir após mim, faz o que, gente? Mas espera aí, dentro de uma cultura de exibição, de disputa de egos, entre o Império Romano, o mundo da filosofia, o mundo da religião, o mundo do judaísmo, olha, o povo crente, o povo santo, Jesus fala sim. Esse sim aqui, gente, tem um teor muito abrangente. Ou não? Não tem. Na verdade, esse sim é uma decisão sua. Se você escolheu seguir Jesus, se você disse, eu quero ser um discípulo de Cristo, então nós precisamos o quê? Negar a nós mesmos e depois vir após mim. Tomar a sua cruz e seguir Jesus. Então vocês percebem, gente, onde Roma, que exaltava o eu, Jesus exigia morte. Significa que o Evangelho nunca foi sobre me manter como eu sou, mas o Evangelho sempre foi sobre morte. O Evangelho sempre foi sobre morrer. E esse morrer começa por mim. Eu preciso morrer para a velha pele, para os velhos hábitos, para os antigos hábitos, para que Cristo viva. O Evangelho nunca foi sobre a gente se manter como é. Ah, mas eu sou tão bonzinho, eu não falo mal de ninguém. Ah, é a sua natureza, querido. É a nossa natureza. Paulo falou, está dentro de nós. Por isso que todos os dias, quando a gente olhar a primeira pessoa no espelho, negona, você precisa morrer. E a pergunta é, nós queremos isso? A pergunta é, nós queremos isso? E 2 mil anos se passaram. E a mesma mentalidade, gente, nos dias que nós estamos vivendo, voltou com força total, sim ou não? Nós criamos uma fé de conveniência, uma espiritualidade de consumo. Muitos seguem a Cristo não para serem crucificados, mas muitos seguem a Cristo para a satisfação dos seus desejos. Ah, eu vou lá para ver o que Deus tem para mim. Eu vou lá para ver se eu recebo alguma coisa. Eu vou lá para ver se eu sinto um calafrio na espinha. Ah, eu vou lá para ver se na hora do louvor eu saio rodando de um pé só. Olha, porque a presença de Deus. Olha, eu vou lá para ver se tem alguma palavra de bênção para mim. E a gente vai criando um Jesus de plástico. Nós vamos moldando um Jesus à nossa maneira, para a gente continuar do jeito que a gente quer. E aí vem o Evangelho real e fala, não. Eu não negocio os valores do Pai. É Jesus falando para nós. Eu não negocio os valores e os princípios do reino. Para ser parte desse reino, você precisa morrer. Você precisa deixar de ser quem você quer ser, para que Cristo viva. Porque enquanto a gente não esmurrar o nosso próprio corpo, como diz o apóstolo Paulo, dar soco em nós, até ficar roxo. Sabe o boxeador? Ele é certeiro, sim ou não? O André é boxeador, André? Ainda não, André? Tá chegando, né? Quando ele dá uma de direita, gente, ou de esquerda, o que acontece na cara do cidadão? Se for no olho, na hora fica roxo e incha. Paulo está usando uma metáfora para dizer, eu estou esmurrando o meu próprio corpo para ser cada vez mais parecido com Cristo. Então a Kelly não pode mais ser a Kelly todos os dias. Hoje eu não posso mais ser a mesma. Eu preciso cada vez mais morrer para o eu, para o ego, para os meus desejos, para que Deus apareça em mim. Muita gente quer Jesus porque quer que Jesus resolva os seus problemas. É o que se prega nos dias de hoje. Mas eles não querem que Jesus seja o Senhor das suas vidas. Eles não querem que Jesus governe as suas vidas. Muitos de nós queremos um Cristo que cure as suas feridas, mas não que confronte os seus pecados. Muitos querem um Salvador que nos leve para o céu, mas não um Senhor que reine sobre o nosso coração. E qual que é o resultado disso, gente? Nós transformamos o cristianismo
religião de autoajuda e não de um caminho à crucificação, não um caminho de ressurreição com Cristo. Quando Jesus foi crucificado, nós somos crucificados junto com Ele. Essa é a proposta do Evangelho. E quando Jesus foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados com Ele. Nós morremos quando Ele morreu, para viver como Ele quer que nós vivamos, Ele e nós, quando Ele ressuscitou. Então a grande verdade é que o inimigo que mais destrói a nossa comunhão com Deus e com o próximo não está lá fora. Esse inimigo olha para mim e para você todos os dias, ainda dá risada, ainda dá gargalhada. Porque todas as vezes que eu não decido morrer para mim mesma, o inimigo está debochando de mim, está vendo? O inimigo, o meu inimigo, euzinha, está dizendo, está vendo? Continua assim, rasa, vazia, superficial. Continua assim. Nós criamos um Jesus à nossa imagem. Nós criamos um Jesus de plástico. Um Jesus que nunca incomoda, nunca confronta, nunca exige sacrifício. E sabe quais são os sintomas quando a gente cria esse Jesus imaginário, ou esse Jesus que a sociedade diz, esse é bom, faz bem para você, então, opa, continua nele. Por que muitas igrejas estão hiperlotadas hoje, gente? Porque eles vão em busca desse Cristo de plástico. Um Cristo que dá tapinha nas costas, que não exige sacrifício. Líderes têm medo de pregar o que eu estou pregando aqui hoje, não querem, porque não querem perder membros, porque não querem perder pessoas, porque não querem perder o dízimo, porque não querem perder a oferta, porque a igreja vai se esvaziar, ou a igreja pode até fechar. Mas enquanto nós estivermos aqui neste lugar, como pastores dessa igreja, nós iremos pregar o Evangelho, doa quem doer. Se você quiser seguir Cristo a partir dessa igreja, senta, segura-se no banco e vamos embora caminhar para o céu, gente. Vamos embora caminhar para o céu. É essa palavra que nos liberta de nós mesmos. Começando para quem está pregando aqui em cima. Aí a gente, quando cria esse Jesus de plástico, que nunca nos incomoda, que nunca nos confronta, aí gera aquelas doenças espirituais. E a gente até ora, Deus, abençoa os meus planos, não é assim? Quando a gente cria um Jesus de plástico, é sempre eu, o ego. Abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa os meus planos. Mas no momento da oração, será que você também coloca aí, Senhor, quais são os seus planos para mim? Porque quando a gente está orando, a gente quer a bênção para nós, para os nossos. Mas na nossa oração, a gente precisa incluir também, Senhor, quais são os seus planos para mim? Qual é a sua vontade para mim? Qual é a sua decisão, para que eu não me arrepende quando eu tomar uma decisão lá na frente? Nós queremos que Deus mude os outros. Nós também oramos assim. Senhor, muda o fulano, muda o meu plano, porque eu não fui com a cara dele. Porque ele orou feio para mim, muda ele. Mas a gente não ora e fala, Senhor, me mude. Coloca um amor no meu coração para que eu possa amar o outro, o meu inimigo, como a tua palavra diz. Nós queremos que Deus mude os outros, mas nós resistimos quando Ele quer nos mudar. Por isso que o seu maior inimigo não é o diabo, não é o mundo, é você, é o que está dentro de você. Nós buscamos versículos muitas vezes que confirmem, sabe, os nossos desejos. A gente até posta nas redes sociais, o Senhor é o meu pastor, e está tudo bem, gente, e nada me faltará. Mas a gente ignora quando as nossas vidas são confrontadas. A gente fica de mal de pessoas que falam a verdade para a gente, a verdade bíblica. A gente vira a cara quando alguém nos confronta nessa palavra. A gente deixa de ser com o outro, porque o outro nos exortou biblicamente. Você precisa perdoar, você precisa amar, você precisa voltar aos princípios da graça, do Evangelho. A gente não quer mais falar com essa pessoa. Você já reparou? Quando a gente confronta biblicamente alguém, ou quando a gente é confrontado, a gente se esquiva. Porque está mexendo nas áreas que eu não quero morrer, que eu não quero deixar. Eu não sei se vocês já oraram assim, né? Senhor, abençoa meu trabalho, a minha família. E está tudo bem. Mas o problema é quando a gente só ora assim. Porque a gente está querendo o Senhor dos benefícios. O Senhor que vai trazendo para nós aquilo que eu acho que é bom para mim. Mas a gente não ora muitas vezes a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. O problema é que a gente não quer que a vontade de Deus predomine em nós, porque vai mexer em áreas que a gente
como eu posso morrer para mim mesmo hoje? Gente, essa é uma oração que eu acredito biblicamente mais sincera. Lembra da oração do publicano e do fariseu? O fariseu: Senhor, me apresento diante de ti, eu não sou como aqueles. E o publicano, oração de arrependimento. Gente, essa é a oração que nós precisamos fazer todos os dias. Eu me arrependo todos os dias. Senhor, eu quero morrer para essa vontade que não sai de mim. Nós nunca vamos deixar de pecar, gente, entendam isso. Mas quando eu rasgo meu coração confessando o meu pecado, pode ter certeza que Deus se agrada muito mais do que quando você olha e fala: me abençoa, me dá isso, me dá aquilo. Porque Deus já sabe das suas necessidades. Ele sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. Nós não precisamos ficar mendigando a Deus ou falando para Ele o que deve fazer em nós. Embora essa seja uma oração também correta. Mas em primeiro lugar, buscar primeiro o reino do céu. E qual que é a vontade de Deus para você? Você sabe? Qual que é a vontade de Deus para você? Você já descobriu? Porque está aqui, ó. A vontade de Deus se revela todos os dias a nós, quando nós abrimos essa palavra, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós temos o hábito de fazer o devocional. Infelizmente, nós transformamos o Evangelho em um manual de autoajuda. Sabe por quê? As palavras que a gente quer ouvir todos os dias, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Olha, já virou, gente, clichê. Deus existe para realizar os seus sonhos. Olha, venha como você é. Já virou, gente, aqui, ó. A gente vira, roda, pula. Louvores que aguçam o nosso ego. Tem até uma canção antiga, não sei se vocês já ouviram, o tal do Sabor do Mel. É o hino da vingança. Quando a gente está com mágoa, raiva, ódio, querendo matar alguém, a primeira canção que vem na nossa mente, né? A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem... É o hino da vingança, gente. Porque essa música está aguçando a vontade realmente que está dentro de nós, de ferir alguém em palavras. E assim vai. Então essas palavras que a gente ouve por aí, olha, venha como você está e permaneça como você é. Busque primeiro o reino, gente, já virou clichê. Esse tipo de mensagem não aguça mais o meu desejo de estar na igreja ou o desejo de servir a Deus. E Paulo profetizou sobre isso. 2 Timóteo 4,3 diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E é isso que o nosso ego, o nosso eu busca todo o tempo. Por isso, gente, chegou um tempo da gente mudar a nossa mentalidade pela palavra. Da gente não se conformar mais com o padrão ou os padrões deste mundo e permitir que realmente Cristo viva em nós. Para a gente ter uma atitude diferente, primeiro com Deus, segundo com o próximo. Quando a gente verdadeiramente abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para entender quais são os planos de Deus para nós e viver a vida de Deus em nós, acontece a maturidade cristã. Acontece o comportamento que Deus quer, a forma como Deus quer que a gente se comporta. A gente já não olha mais com o mesmo olhar. A gente não enxerga Deus do mesmo jeito. A gente não enxerga o outro do mesmo jeito. Eu comecei a refletir esses dias. Como pode? Jesus na última ceia, Ele sentou-se à mesa com quem? Com os perfeitos? Foi, gente? Jesus sentou-se à mesa com os imperfeitos. Pedro que traiu, Judas que vendeu, Tomé que duvidou. E aí? Todos nós somos esses. E por que nós nos sentamos à mesa? É porque Cristo está no centro. Nós nos sentamos à mesa porque Cristo está no centro. É por isso que nós precisamos olhar para Ele e não para o outro. Gente, se vocês conviverem comigo, talvez um dia, vocês vão ver tantos efeitos em mim, que talvez eu vou te decepcionar. Talvez você fale: mas eu achei que ela era assim. Oh, mas eu achei que o pastor era assim. Mas sabe por que você convive comigo? Sabe por que você consegue caminhar comigo? Porque se você tiver a capacidade de ver Cristo, o amor dele sobre você, você é capaz de ver Cristo em mim. Mas quando a gente começa a olhar para nós e falar: mas o nariz dela é mais torto que o meu. Mas ela... Mas você merece o amor de Cristo mais do que eu? Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada de bom. Mas quando você olha para mim com o olhar de Cristo, você consegue enxergar em mim algo bom.
O problema é quando a gente não decide morrer para nós. A gente começa só a ver os defeitos, a gente não consegue ver as qualidades. Quando João Batista, eu achei tão interessante aqui, João Batista teve a chance de aguçar o seu ego, sim ou não? João Batista foi o precursor, começou a pregar o arrependimento antes de Cristo. E João Batista, gente, o sermão dele não era nem um pouquinho comparado com o que a gente prega aqui. Raça de víbora, arrependemos, era assim. João Batista gritava para os 4 cantos ouvir. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Jesus, quando começa a pregar, a primeira palavra que ele pronuncia é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não é possível viver uma vida no reino sem arrependimento. E esse arrependimento é individual. Sou eu e você todos os dias nos olhando no espelho e falando: eu preciso morrer hoje. Para a ira, para o ódio, para a mágoa, para essa coisa que não me deixa ter comunhão com Deus e com o outro. Era essa mensagem que João Batista pregava e que Jesus deu continuidade, porque foi para isso que ele veio. João Batista poderia ter construído um império religioso. Ele tinha seguidores, gente. Ele tinha influência. Ele tinha curtidas lá no Instagram todo dia. Ele tinha milhares de seguidores. Mas aí, quando seus discípulos ficaram preocupados porque Jesus estava roubando os seguidores de João Batista, o que João Batista fez? Ele respondeu com uma das declarações mais revolucionárias. João 3,30. É necessário que ele... Você não lê Bíblia, não? É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista não entendeu que a glória não era dele. Ele era o emissário, o mensageiro daquele que é poderoso, que viria após ele. Ele estava preparando o caminho. Que declaração é essa, igreja? A alegria de João estava completa, justamente porque ele estava sendo substituído por aquele que era a própria verdade. Saulo de Tarso, nós podemos pegar um exemplo de Saulo. Antes de se tornar Paulo, ele era o quê? Para ele, dentro da religião do fariseu, ele era um cristão perfeito, sim ou não? Pelos padrões religiosos. Ele conhecia todas as escrituras, gente. Ele era zeloso, dedicado. Mas ele estava usando sua religiosidade para quê? Para alimentar o seu ego e perseguir o próprio Cristo. Muitas vezes, quando a gente não morre para nós, é isso que a gente faz. A gente se torna um evangélico chato. A gente se torna um evangélico que aponta o dedo para o outro, como se o pecado do outro fosse maior do que o meu. A gente cria rótulos. Ah, esse pecado aqui não pode. Ó, com esse pecado você não entra no céu. Então ninguém vai para o céu. Porque nós pecamos toda hora. A questão de sempre nós estamos pecando. Então ninguém aqui merece o céu. Mas a sua conversão, gente, não foi adicionar Jesus à sua vida religiosa. Quando Jesus aparece para nós de verdade, quando a gente recebe Jesus, a nossa identidade de religioso muda completamente. E de perseguidor, nós passamos a ser perseguidos por conta do Evangelho. Porque essa palavra que a gente prega aqui para o mundo não tem valor. O jovem rico queria ter o quê? Sucesso. Mas ele fracassou na ideia dele de tentar comprar Jesus. Ele tinha tudo que o Evangelho da prosperidade hoje prega. E o que o Evangelho da prosperidade promete? Era o que aquele coração daquele jovem tinha: riqueza, juventude, posição social. E ainda por cima ele era crente. Né, pastor André? Ainda por cima ele era crente. E quando veio Jesus, ele esperava uma confirmação positiva, né? Precisavam... Ai, tá vendo? Ele era rico, cheio de riqueza, ainda era crente. Aí Jesus veio oferecer algo que ele não conseguiu aceitar. Falta-te uma coisa, Jesus está dizendo para ele, Marcos 10, 21. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e siga-me. A proposta de Cristo não era deixar aquele cara pobre. Até porque era mérito, trabalho, tudo bem. Jesus ofereceu a ele não a multiplicação dos seus bens aqui, mas a perda de tudo que definia a sua identidade. Será que nós estamos dispostos a perder tudo? Tudo, gente. Amigos que nos tiram do propósito de Deus nas nossas vidas. Trabalho que nos faz enganar o outro. Comportamento que tira a paz do outro. Atitude que faz a gente mentir para nós mesmos e a gente acreditar nessa mentira. Será que nós estamos dispostos a perder até aqueles que a gente acha que são amigos de verdade?
máscara do eu, gente, é a religião. Por isso que Jesus nunca veio pregar religião. Jesus veio trazer vida. Jesus veio trazer a verdade. Muitas vezes esse eu, ele se disfarça de espiritualidade. Às vezes a gente está tão cheio de nós mesmos que a gente não consegue perceber. E a gente só vai apontando um, apontando o outro. A gente vai fazendo autojustiça, sabe? Justiça por nós mesmos. Então essas máscaras da espiritualidade, nós precisamos identificá-la e ficar alerta. Eu oro muito. Que bom que você ora muito. Mas a sua família, ela está vendo a diferença em você? Ah, mas eu conheço a Bíblia. Oh, conheço, sou doutor em teologia. Mas se você não pratica o que você ensina, que diferença faz? Isso começa por aqui, gente. Essa palavra começa pela pastora Kelly, pelo pastor Léo. Falo de Deus constantemente, mas o meu caráter não mudou. Eu não produzo fruto daquilo que eu prego e ensino. No meu trabalho, no meio da família, nas pessoas que me veem. Você pode até conhecer às vezes um líder que canta muito bem. Sabe aquela música, eu me rendo? Eu me rendo. Às vezes aquele líder de louvor até canta bem nos domingos. Mas na segunda-feira lá, talvez ele está explodindo com a esposa, porque o café não estava pronto na hora que ele queria. Onde é que está a rendição real? Mateus 15:8 diz: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está onde? Está longe de mim. É por isso que não tem como a gente enganar a Deus, porque as pessoas até podem te ver de forma: nossa, que mulher de Deus, oh, que homem de Deus. Mas quando a gente começa a caminhar junto, a gente começa a enxergar o que está lá dentro, porque chega uma hora, gente, que é revelado. Não tem como a gente se manter, sabe, mentindo para nós mesmos por muito tempo. Deus traz à tona verdadeiramente quem nós somos. E sabe como que a gente consegue identificar? Comportamento. Não tem como. A gente se comporta conforme a gente é de verdade. Chega uma hora que as máscaras caem, não tem jeito. Não tem como a gente enganar Deus, gente. É impossível. Por isso que a proposta do Evangelho é: ou você morre para você mesmo, para o seu eu, para o seu orgulho, para o seu ego, para que Cristo viva, ou você continua sendo mascarado. E tem a máscara também da generosidade, sabe? Eu dizimo para ser abençoado. Eu não dizimo para honrar a Deus. Eu ajudo os outros esperando o quê? O reconhecimento. Às vezes eu sirvo na igreja para ter status, para ter nome, para ter uma posição de pastor, de pastora, não por amor. Quantas necessidades a gente vê na obra. Mas os pastores têm que estar implorando: vem, ajuda. A gente não se posiciona na diaconia, sabe por quê? Porque a gente quer nome, a gente quer status, a gente quer fama. Precisamos matar o eu, gente, o ego. Fazer por amor e não por status, por querer um nome. Jesus alertou isso: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para seres visto por ele. Gente, o Evangelho é totalmente contrário do que a gente acha e pensa sobre nós. Tem a máscara também da santidade. Eu critico tantos outros porque eu me sinto superior, porque eu sei mais. Eu tenho mais tempo de experiência na fé. Aí eu critico o A ou B, porque às vezes está começando agora, está no leite. E a gente começa a apontar os efeitos dele como se a gente um dia não estivesse no lugar dele. E a gente começa a ser um crítico, um fariseu, dentro da própria igreja, dentro da própria família, da própria casa. E a gente não consegue ampliar os laços porque a gente é tão santo que a gente é superior ao outro. A gente vai seguindo regras, mas o nosso coração permanece sujo. Permanece sujo. A minha pergunta para vocês hoje: o que é mais fácil? A lei ou a graça? Na opinião de vocês. E aí, gente? A lei é mais fácil, sabe por quê? A lei, ela esconde. A lei, ela não mostra quem nós somos de verdade. A graça não tem jeito. A graça nos vê por dentro. E a intenção da graça é nos chamar para nós não permanecermos como nós somos, mas é para a gente morrer para quem nós somos, para que Cristo viva. Então a graça revela através do fruto quem realmente nós somos. A lei é fácil, né? Esconde. É um desafio, gente. Jesus afirmou assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade.
Ai de vós. Esse ai de Jesus aqui é terrível, gente. Ai de vocês. Eu sei que a palavra está um pouco pesada, mas não tem como. O Evangelho, ele não te chama para você ser uma pessoa melhorada. Coloca isso no seu coração. O Evangelho não te chama com a proposta de melhorar você espiritualmente. O Evangelho te chama para você morrer. É para a morte, gente. Olha para alguém que está do teu lado e fala: já morreu hoje? É todo dia, é toda hora. Deus não quer você melhorzinho. Deus não quer você melhorado. Deus quer um novo, uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo, nova, não é uma reforma. Sabe a casa, quando você vai fazer uma reforma, o que acontece? Às vezes a janela está trincada, você vai lá e trocou a janela. Mas e a estrutura da casa? Ela permanece igual. Deus não quer melhorar você. Deus não quer reformar você. Deus quer transformar você em uma nova criatura nele. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É isso. Lembra de Pedro tentando andar sobre as águas? Ele conseguiu enquanto ele estava o quê? Focado em Jesus. Mas no momento que Pedro voltou a sua atenção para si mesmo, o que aconteceu? Pedro começou a... Enquanto a gente está olhando para Jesus, a gente está sendo parecido com ele. Mas quando a gente começa a olhar para nós, a gente começa a afundar. Sabe por quê? De nós a gente não tem nada de bom. Nós não temos nada de bom por nós mesmos, não, gente. É por isso que nós precisamos morrer, gente. Não tem como viver no Evangelho do igual. Mais do mesmo, não dá. Eu não posso, eu não me suporto como eu sou. Eu me aguento porque Cristo está em mim. E é por isso que eu preciso morrer todos os dias. E a lição aqui não é sobre fé versus dúvida. A lição é sobre autoconsciência versus Cristo-consciência. É Cristo-consciência. Ou Cristo muda a minha mente, ou Cristo molda os meus valores, eu não sei mais o que é o Evangelho. É Cristo em nós. É Cristo em mim. É Cristo me moldando e me mudando todos os dias, para que eu seja cada vez mais parecido com Jesus. É por isso que a nossa igreja começou agora um processo de crescimento, mas não a partir do oba-oba. Nós começamos esse processo a partir de um programa de discipulado. E, gente, essa semana foi maravilhosa, sim ou não? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Todos aqui participaram do discipulado? Quem não participou ainda? Não levantar a mão, não. A maioria das pessoas aqui que participaram do discipulado, gente, bugou ou não bugou a mente de vocês sobre algumas coisas? Porque o Evangelho faz isso. Como o Evangelho nos convida a morrer todos os dias, vai bugar a nossa mente. É ou não é, Claudinho? A gente descobre que a gente não tem nada de bom, não é, Mateus? Gente, tem dias que eu vou dormir pensando: meu Deus, eu sou isso mesmo. Misericórdia. Meu Deus, como eu sou insuportável. E eu sofro, porque eu descubro que eu sou insuportável em tanta coisa. Mas aí eu olho para a cruz e falo: Jesus, tem um jeitinho aqui? Aí Jesus fala: não tem como te melhorar não, negona. Ou você morre para isso aqui, ou não tem jeito. E é sobre isso. Vocês lembram da mulher adúltera? Lembram? Os fariseus tinham reputação, eles tinham conhecimento bíblico, sim ou não? Tinha uma posição social aparente, tinha a moral diante da sociedade. E o que a mulher adúltera tinha? Ela tinha apenas uma vergonha e a consciência da sua condição. Mas quando Cristo entrou na vida dela, Cristo, consciência, mudou a forma dela pensar. E é isso que o Evangelho quer. O Evangelho quer mudar a nossa forma de pensar, gente, todos os dias. Não tem como eu querer ser de Cristo, viver os valores e princípios do reino pensando como eu acho que está certo e está errado, sem colocar a Bíblia em volta e falar: Senhor, essa forma como eu estou pensando está certa? É sobre isso? Essas escolhas, está certa? É isso que o Senhor quer? Não dá. Porque quando a gente chega neste lugar aqui, o nosso coração quer transbordar nele, na presença dele. Porque na semana eu estou morrendo para mim, eu estou morrendo para o pecado, para o mundo, para o ego, para tudo. E quando chega aqui é natural, é relacionamento. Aí Jesus vem e nos enche. É natural. Mas quando a gente não morre na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não adianta, gente. Não vai ter nada. Não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque a manifestação de Deus vem quando há um coração de arrependimento. Quando há um coração arrependido. Quando há um coração que reconhece que é um pecador, que é miserável, que precisa ser moldado, transformado
louvor, o pregador grite, não vai acontecer nada. Porque se eu não decidir morrer para o meu ego, eu vou dizer, eu sou melhor que ela pregando. Olha, se eu subisse ali, eu faria melhor. É assim. Para não cansar mais vocês, a pergunta de Deus para nós é: e se você realmente não for cristão? E se eu realmente não for cristão? E é para a gente pensar: será que realmente eu sou uma cristã? Será que realmente eu sou um cristão? Gente, Judas Iscariotes andou com Jesus por quanto tempo? 3 anos. Judas e o milagre, sim ou não? Ele ouviu o ensinamento, sim ou não? Ele foi enviado em missão, sim ou não? Ele expulsou demônios, sim ou não? Pelos padrões evangélicos modernos, Judas era um cristão exemplar. Ele praticava todos os ritos, todas as regras. Estava na igreja todos os dias. Olha, ele andava com Jesus. Olha, ele viu milagres, expulsou demônio. Mas o que diferenciou Judas de um verdadeiro discípulo de Cristo? O quê? Ele nunca morreu para ele mesmo. Ele continuou sendo o centro da sua própria história até o fim. Até o fim, Judas teve a oportunidade de morrer para ele, para Cristo viver nele. Mas até o fim, Judas quis ser ele mesmo. Sabe por que tem pessoas que vivem anos e anos de evangelho, de igreja em igreja, e as suas vidas são iguais? Não significa que você está na igreja que você é um cristão de verdade, um discípulo verdadeiro. Não, gente. Se você não morrer para você mesmo, você não é um cristão. Você é um daqueles que está no meio da multidão. Mas é necessário morrer. Ele nunca morreu para si mesmo. E Jesus disse algo aterrorizante: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Essa é a segunda pergunta. Você sabe? Eu estou buscando o meu propósito, descobri o meu propósito, mas o seu propósito já está revelado aqui. A gente vive, gente, participando de palestras de coach. Está tudo bem, que eu também sou coach, eu fiz a formação. A gente está sempre correndo atrás de descobrir qual é o meu propósito. Mas a Bíblia já revelou qual é o seu destino. A Bíblia já falou para que você foi criado, para que você foi criada. O problema é que para aguçar ou para me manter como eu sou, eu permaneço buscando coisas, formas e meios para continuar do mesmo jeito que eu estou. O Evangelho não te convida para que você permaneça do jeito que você está. Ele te convida, venha como você está, do jeito que você é. Mas a proposta do Evangelho é te lapidar, de maneira que você e eu sejamos todos os dias parecidos com Jesus. E se você descobrisse que tem usado Jesus como acessório de uma vida que continua centrada em você, e se eu descobrir que eu estou usando Jesus ou o Evangelho para viver a mesma vida que está centrada em mim mesmo, e que isso não me possibilita ser uma cristã conforme a palavra de Deus me chama para ser, é confronto essa palavra. A solução aqui, gente, ela é radical, é morte voluntária. A única coisa que você pode fazer é parar de fazer. Vocês lembram de Lázaro? Ele não fez nada para ressuscitar, ele estava morto. Sim ou não? Jesus fez tudo. A ressurreição espiritual que Paulo fala aqui funciona da mesma forma. Você precisa estar genuinamente morto para que Cristo possa viver. Porque é Deus que opera em vós e em mim, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Não é segundo a minha e nem a sua vontade. É a vontade de Deus que deve permanecer em mim e em você. Eu quero que você se coloque de pé. Está doendo um pouco, né? Dói aqui em mim primeiro, bate aqui primeiro. Para a gente finalizar, sobe aqui, Nayara. Em vez da gente tentar ser melhor, comece cada dia confessando: Jesus, eu não posso. Vive através de mim, Jesus. Jesus, por mim mesmo eu não posso, e realmente nós não podemos. Mas se você permitir que a vida de Jesus se manifeste em você, é possível. No casamento, sabe? Em vez de Deus mudar o seu cônjuge para te fazer feliz, olha assim: Deus, mata minha necessidade de estar certo. Me ensina a amar como Cristo amou. Lá no seu trabalho, em vez de você dizer: Senhor, me dá reconhecimento e promoção,
Fala com Deus. Senhor, como posso servir com excelência, mesmo quando ninguém me nota? Gente, isso é um desafio da fé cristã. Sabe por que a gente sofre? Porque a gente não alinha a nossa vontade à vontade de Deus. A gente vive batendo cabeça para lá e para cá. A gente vive sofrendo. Na igreja, ao invés de você querer o ministério de destaque, ora, fala com Deus. Como eu posso edificar o outro anonimamente, sem precisar, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus te vê, Deus te enxerga. Se Ele te chamou, não se preocupe. Nós precisamos mudar padrões e valores que não coincidem, que não combinam com os padrões e valores do reino. Agora você quer saber como você pode identificar se você realmente está morrendo? Nem sempre a gente precisa estar certo numa discussão. Mesmo quando a gente está certo, nem sempre a gente precisa falar, eu estou certo nisso. Às vezes a gente tem que baixar a guarda e falar, ok, vamos orar sobre isso. Sabe quando você sabe que você está morrendo? Quando você perdoa aqueles que te magoaram. E perdoar, gente, não é esquecer, não é sobre isso. É você ter coragem de orar, olhar para Ele e orar com Ele. Caminhar com Ele, mesmo quando Ele te machucou. Caminhar mais uma milha, é o que a palavra ensina. Amar quem não merece o seu amor. É assim que a gente sabe que a gente realmente está morrendo. É quando a gente obedece a Deus, mesmo quando custa caro. Mesmo quando a gente perde algumas coisas que a gente não quer perder. Mesmo quando a gente tem que abrir mão de amizades, de coisas, de pessoas, de situações, para seguir Jesus. É quando a gente paga o preço. E pagar o preço, gente, para seguir o Evangelho, todos os dias nós teremos que pagar. Sabe por quê? Porque Jesus deixou o seu trono de glória. Ele se rebaixou e se humilhou. E veio como homem para padecer todas as dores que eu e você padecemos. Para fazer a vontade do Pai. Jesus precisava disso? Se Ele quisesse, não. Mas Ele estava cumprindo a vontade do Pai. Você não é obrigado. Se você quiser seguir, se você quiser, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Jesus está dizendo, se você quiser ser meu discípulo, primeiro, morra para si mesmo. Tomar a cruz de Cristo é padecer o que Jesus padeceu. Seguir Jesus é morrer para você e para mim todos os dias. Para cada vez mais eu ser parecida com Ele. E o teste é o espelho. Quando eu oro, eu falo mais ou eu escuto mais? Quantas vezes a gente vai para oração sem palavra, né? Assim, não tem palavra. É Deus falando com você. Sabe quantas vezes a palavra fica embargada aqui ou não sai? E você quer descobrir o que Deus quer? Aí o Espírito Santo ele vem. E Ele vai te dando um direcionamento. Ele vai te dando um caminho. É sobre isso. É quando eu saio do controle da minha vida. E eu falo, Senhor, está aqui. Eu não consigo mais. Está aqui. Entregar e descansar. E você vê Deus conduzindo você por caminhos que muitas vezes dói. Vai doer naquele momento. É amargo naquele momento. Mas no final tem calmaria. No final tem vitória. Esse é o espelho, é o teste do espelho. Será que a gente está usando Deus para cumprir os nossos propósitos? Ou será que a gente está de fato entregando os nossos propósitos nas mãos dele? É isso, é o teste do espelho. É você olhar para você mesmo, não para o outro, e falar, nessa área aqui eu estou deixando a desejar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero que você reflita sobre a sua vida, assim como eu estou refletindo sobre a minha vida. Reflete sobre a sua vida nessa hora. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Paulo nos chama a examinar a nós mesmos. Por que Paulo fala, examine-se um homem a si mesmo e não o outro? Porque esse autoexame é para mim e para você. O inimigo no espelho, gente, é real. É o eu que se recusa a morrer, que transforma até mesmo a fé em combustível para o ego. Mas a esperança, Jesus não apenas morreu por nós, Ele nos chama também para morrer com Ele. Quem aqui está disposto a morrer com Cristo? Todos os dias, eu levanto as minhas duas mãos. Começa por mim. A pergunta final é,
enquanto você está refletindo sobre a sua vida. Nós vamos continuar alimentando eu com uma fé falsificada, gente? Ou nós vamos ter a coragem de correr para descobrir quem realmente nós somos em Cristo? A morte do eu é a única porta para a vida real, para o evangelho genuíno. É dolorosa, mas ela é libertadora. É difícil, mas é transformadora. É o fim de uma vida centrada em nós mesmos. É o início de uma vida onde Cristo é tudo e quer ser tudo em nós. É sobre isso. E hoje eu não quero pedir para vocês aceitarem Jesus, não é essa a proposta. Eu quero pedir algo mais desafiador para todos nós, que vocês morram, que eu morra. Eu quero orar para que você tente não fazer da sua vida um espetáculo para si mesmo, mas para que eu e você olhemos para a nossa vida e falem: Senhor, eu sou miserável, cego, nu. As minhas boas obras não me transformam naquilo que o Senhor deseja transformar, mas é a tua vontade em mim que me transforma em quem o Senhor me chamou para viver e ser. Quando a Maiara louva, eu quero que você continue com seus olhos fechados. Peça perdão para Deus, se essa palavra fez sentido, se essa palavra fez sentido para a sua vida hoje. Se você não quer ser mais você mesma ou você mesmo, se você quer permitir sair de cena, para que Cristo entre em cena na sua vida, para que você possa descobrir a perfeita vontade de Deus, fale com Ele. Quais são as áreas que quando você olha no espelho e você fala: eu não vejo Cristo aqui, eu me vejo aqui, eu vejo eu mesmo, o meu ego, o meu orgulho, os meus desejos, eu vejo os valores do mundo, os padrões do mundo, mas eu não quero mais isso para mim. Feche os seus olhos sem dispersão todos. Fale com Ele. Você tem uns minutos para falar com Ele. Confesse o seu pecado. Se arrependa de ser egocêntrico. Senhor, eu me arrependo de ser essa pessoa egocêntrica, essa pessoa que centraliza tudo em mim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu quero deixar de ser a minha própria inimiga, mas eu não consigo sozinha. Eu não posso fazer isso sozinha. Aliás, eu não tenho capacidade, Senhor. Transforma a minha vida. Transforma, Senhor, áreas na minha vida que eu preciso, Senhor, que o Senhor viva. Que o Cristo ressuscite em áreas na minha vida que eu ainda não crucifiquei na cruz. Senhor, que eu venha morrer. Senhor, que eu venha morrer. Feche os seus olhos, meus irmãos. Não se distraia. Fale com Ele. É um momento de reflexão. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Fale com Ele, continue falando com Ele. Abre os meus olhos, eu quero ver. Oh, Espírito Santo, venha sobre nós. Abre meu coração, quero Nos sentir. perdoa, Senhor, me perdoa, Jesus. Teu grande amor. Livra-me de mim mesmo, Senhor. Livra-me, Senhor, de mim mesmo. Teu grande amor. Oh, Deus, eu crucifico meu eu, Pai. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Sim, Senhor. Abre meu coração, quero sentir.
a tua vontade. Mata tudo em nós, Senhor. Mata tudo em nós que não é o Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não é o Senhor, como sempre nós. Senhor, restaura-nos para renovar essa aliança contigo todos os dias, através da tua graça, pelo chamado da tua misericórdia. Que seja o Senhor em nós, não nós mesmos. Essa é a nossa oração, Espírito Santo. Essa é a nossa oração que fazemos aqui esta manhã. Livra-me, Senhor, de mim mesma. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, Pai. Que essa palavra nos instrua todos os dias a ser uma carta lida pelos homens. Que as pessoas em nossa volta possam ver Cristo através das nossas vidas. Mas para isso, Senhor, seja em nós tudo aquilo que nós não conseguimos ver. Por nós mesmos nós não conseguimos. Mas por misericórdia. Será que você pode aplaudir a Jesus esta manhã por essa palavra? Aplauda Ele mais forte, aplauda Ele mais forte. Aleluia. Aplauda mais forte a Ele. Seja a honra, a glória, a louvor e a adoração. Obrigado, Espírito Santo, pela tua graça e misericórdia que nos alcança aqui esta manhã. Obrigada, Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja. Que esta palavra, Senhor, possa ruminar todos os dias a partir de hoje nas nossas vidas. Que na segunda, na terça, na quarta, na quinta e até o próximo domingo nós possamos olhar nos nossos espelhos de todos os dias e perguntar ao Senhor: que área o Senhor quer que eu morra? Obrigada, Jesus, por essa igreja, que essas portas permaneçam abertas, para que todos os dias entrem pessoas aqui dispostas a morrer, a crucificar o seu eu, o seu ego em Ti, Pai, e ressuscitar todos os dias em Cristo, porque essa é a proposta do Evangelho pela qual o Senhor nos chamou. Amém, igreja? Aplauda o Senhor mais uma vez. Amém, meus irmãos? Palavra gloriosa. Deus abençoe, pastora Kelly. Que o Senhor continue te usando em nome de Senhor Jesus. Pode tomar os seus assentos, meus irmãos. Vamos rapidamente dar os avisos aqui. Tem não? Tá. A pastora Kelly falou que não tem aviso. Então, vamos dar sequência ao culto em nome de Jesus. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Vai nos dizer, meus irmãos, que a ceia do Senhor, ela é mais do que um ritual. É um memorial instituído por Jesus. Ela nos faz olhar para trás, lembrar o sacrifício de Cristo, porque o pão, ele vai representar o corpo de Cristo, e o cálice, por sua vez, vai representar o seu sangue. Isso nos leva, meus irmãos, a gratidão e a consciência de que fomos salvos pela graça. No presente, a ceia é comunhão. Participamos aqui, meus irmãos, todo primeiro domingo do mês, juntos. Como o que, pastor Léo? Como uma família de Deus. Eu não saio da minha casa, meus irmãos, para vir
30 minutos, dia de domingo, para chegar no GDC, dia de semana, é 1h10, por causa do trânsito. Para ir lá e fazer um trabalho de qualquer maneira, não. Nós vamos lá, primeiramente, para ensinar a palavra e viver em comunhão com você. Então, meus irmãos, participamos juntos como família de Deus. Chamados a quê, pastor Léo? Chamados a perdoar. Chamados a viver em unidade um com o outro. Não é um ato individual, mas comunitário. Ao mesmo tempo, a ceia do Senhor, ela vai apontar para o futuro, renovando o que? A nossa esperança na volta de Cristo. Porque muitos aí fora acham que Ele está lá ainda, acha que Ele está na cruz, acha que Ele ainda está dentro da sepultura. Mas quando olhamos para a Escritura, ela vai dizer que Jesus, Ele morre, mas no terceiro dia Ele ressuscita. E Ele está aqui presente, meus irmãos. Você não tem o privilégio de olhar face a face a Ele, mas você tem o privilégio de sentir a presença dEle, de sentir Ele falar contigo, de sentir Ele te abraçar, de sentir Ele dizer que te ama, que quer mudar a sua história, que quer mudar o seu cativeiro. Mas para isso, meu irmão, acontecer, a comunhão, a unidade tem que estar em primeiro lugar. Você tem que se analisar, olhar para dentro de você e perguntar para você mesmo: Senhor, onde está o meu erro? Onde eu tenho que mudar? Onde eu tenho que melhorar? Para junto com meu irmão ter uma comunhão perfeita, ter uma unidade completa. É a antecipação, meus irmãos, do grande banquete do reino. Assim a ceia reúne três dimensões. Mas que dimensão é essa, pastor Léo? Primeira, memória. Segundo, a comunhão. E a terceira, a esperança. Por isso devemos, meus irmãos, participar aqui deste banquete com reverência, com fé e com gratidão a Ele. Cada pão e cálice vai declarar, meus irmãos, que Jesus morreu, não foi pelos carros, não foi pelas casas, pelos bens materiais, não. Jesus, Ele morreu por mim, Jesus, Ele morreu por você, Jesus, Ele morreu para a igreja, para que hoje possamos estar aqui e falar do amor dEle. E Ele está conosco, meus irmãos. E em breve Ele voltará. Então, por isso, Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios 11, 27 e 28, o famoso exame pessoal. Ou seja, Paulo vai ensinar à igreja que cada um deve examinar antes de participar. Não no sentido, meus irmãos, de você ser perfeito, não. Entenda isso, mas é o reconhecer o pecado e se aproximar com reverência e fé a Deus. Por isso, nesta manhã, eu vou te dar 1 minuto. 1 minuto. Para quê, pastor Léo? Para você se autoanalisar. Feche os seus olhos. Esquece o pastor Léo aqui, esquece a equipe de louvor. Feche os seus olhos. Examine-se a você. Examine aí e fala: Senhor, onde eu tenho que mudar? Senhor, em qual área da minha vida eu tenho que melhorar, Senhor?
te ama. Ele te ama. Ele quer que você tenha comunhão com o seu irmão. Ai, pastor Léo, eu não consigo perdoar. Ei, filho, ei, filha, é Deus que perdoa. Libera o perdão. Viva em comunhão com o seu irmão até que o Senhor venha. Aqui vai dizer também, meus irmãos, em 1 Coríntios 11, 23 ao 25, Paulo aqui ele vai destacar que o pão representa o corpo de Cristo e o cálice, o sangue da nova aliança. É um momento, meus irmãos, de recordar com gratidão o sacrifício da cruz. Terceira coisa, meus irmãos, a proclamação de fé. Quando lemos aqui no 1 Coríntios 11, 26, são os versículos que vamos ler daqui a pouco. Ao participar, a igreja vai anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, meus irmãos, a ceia aponta para o passado, que é a cruz, mas o presente é a graça e o futuro é a esperança da volta de Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Fique de pé. Fique de pé, vamos orar. Vem cá, meu pai. Vem cá, pastor André. Eles vão estar servindo a ceia. Mas antes, eu quero convidar aqui o pastor Adelso. Para estar orando pelos elementos. Seu pecado, Obrigada, Jesus. pecado pela palavra, pecado por esse momento que o Senhor nos concede. Ah, Senhor, eu te amo, que eu possa cantar, falar. Como é bom te amar. Eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Não importando o erro, a minha falha, o meu pecado, mas se entregou por mim. Obrigado, Senhor, por todos. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Será que nessa manhã você pode declarar Obrigado, Deus. uma palavra de amor ao Senhor? Obrigado, Jesus. Aquele lugar, meu irmão, na cruz do Calvário, não era para mim, não era para ele. Aquele lugar era para mim e para você. Por amor a mim, por amor a você, ele morreu. Para que hoje você possa participar disso. Ei, Pedro, Judas e Tomé tiveram a oportunidade de andar e olhar face a face para ele. Pedro nega Jesus 3 vezes. Judas trai Jesus por moedas.
Ele precisou ver para crer. E hoje, nós estamos aqui nessa manhã. Você não vê Ele face a face. Você não olha aqui como eu olho para minha esposa, como eu olho para o meu pai, como eu olho para o pastor André, como eu olho para vocês, olho no olho. Não. Mas você sente o abraço dele. Você sente o refúgio dele. Você sente o calor dele. Porque ele se faz presente nessa manhã. E quando meu pai, Diácono Leonel e pastor Andrés vai servindo os elementos, você pega e vai se assentando em nome de Jesus. Então tome o seu assento, meus irmãos, e quando eles vão servindo, vocês vão ficando de pé em nome de Jesus. Podem servir. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele Deus Pai o tornou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24, vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, e que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Podemos comer em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cantamos aleluia.
Esse é o cálice, meus irmãos, que representa o sangue de Cristo. No versículo 25 e 26 vai dizer: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Essa igreja, meu irmão, minha irmã, se não tiver isso, comunhão, amor, interna o pastor Léo, interna a pastora Kelly, porque nós estamos doentes. Pode fechar essa porta e ir embora e nunca mais voltar. Se aqui você não tiver comunhão, não tiver amor, não tiver unidade, você está no lugar errado. Por isso aqui, meus irmãos, vem cá. Nós temos o desejo de você aí, nós temos esse hábito de você pegar o seu cálice, olhar para o seu irmão mais bonito que está do lado do seu lado aí, e dizer para ele e para ela: olha, eu tenho comunhão com você. E ela vai responder assim, ó: até que ele venha. Faça isso, meu irmão. Troca aí o seu cálice com o seu irmão. Abraça ele, beija ele, beija ela, diz para ele, ei filho, eu tenho comunhão contigo até que o Senhor venha. Glória a Deus. Gratidão, gente. Só agradecer a Deus por tudo que Ele fez, que Ele está fazendo em nós. Que culto maravilhoso, que presença de Deus. Glória a Deus por esses momentos. Pode tomar os seus assentos.